Professor, a gente estava discutindo aí, que a gente faz sempre no jornal, sobre o CPM, a CPMI, aí tem Banco Master, aí tem Petrolão, tem Mensalão. Como é que, historicamente, a gente consegue chegar em alguma conclusão de como chegamos até aqui? O senhor que é um historiador, dá para puxar algum paralelo para tentar responder isso? Grande pergunta. Primeiro, obrigado demais pelo convite. Obrigado, Emílio. Boa. Sou fã aí. Que programa. Professor tá no Instagram, @nogueira.r. É isso aí. Nogueira.r para seguir. Obrigado demais a todos. Mas olha, pergunta dele, se eu tiver 4h30 eu consigo, tá? Sim, eu a gente imagino. Consegue... Mas assim, falando em síntese, o Alba, a gente tem sim uma mudança muito grande na nossa linha histórica, porque a gente tinha no Império, como dizia... alguns dos que ajudaram a acabar com o Império diziam que no Império a gente tinha ali um grupo de estadistas, né, no Congresso. E depois a gente teve, Rui Barbosa disse isso, e depois a gente teve um balcão de negócios. Então, para sintetizar, o fato é que, de repente, o nosso modelo faz com que nós elejamos os nossos representantes no Congresso de uma forma um pouco displicente. De maneira que a gente vai ter, naturalmente, ali pessoas não tão preparadas para lidar com os desafios que estão diante da gente, né? Então, mas aí... Síntese da síntese, né? Mas aí o cara fala que vai ser muito elitista, né? Se você parte desse princípio, aí você vira um elitista, um cara escroto. Isso, aí, ótima pergunta. Aí a democracia já não faz mais sentido, né? A democracia... Esse é que é o problema, né? Porque a democracia é o cara que engana melhor. A democracia... É o cara que enrola mais o povo. Somebody love. O somebody love. Ela funciona ou por espelho ou por filtro. Se é por espelho, é aquele que mais parece comigo e tem sentido. Na Câmara, a Câmara é o lugar, é a casa do povo. Então a Câmara precisa da representação daqueles que nos espelham de alguma forma. Seja o caminhoneiro, o professor, o escritor, o que trabalha na obra, não tem problema, todos estão lá. Só que a questão é que antigamente existia um lugar para as pessoas que também tinham qualificação que se chamava Senado. Se o Senado é muito parecido com a Câmara, nós não temos nenhum tipo de diferença. Né? Porque, por exemplo, no Senado do Império, quando ele foi criado nos Estados Unidos, quando ele foi criado lá atrás, era uma casa que chamavam de aristocrática. Era uma casa que era para ter mais, a pessoa tinha que ter mais idade, serviços prestados à pátria, tinha que ter uma qualificação intelectual e tinha que ter, né, alguma virtude reconhecida pelo povo. Agora, na Câmara, não. Câmara, eu concordo, a democracia funciona assim mesmo. Tem que votar naquele que vai, de alguma forma, me compreender melhor e me representar. E quando que aqui no Brasil... eu queria saber se ainda existe isso, porque a gente viu... há muito tempo, aqueles votos de protesto, Tiririca, o Cacareco lá atrás, e hoje em dia parece, e eu não sei, eu queria ver sua análise, que isso está mudando. Você acha que essa turma que vem agora, porque está vindo muita gente, olha, bom demais, Caneta Azul tá vendo, essa turma, você acha que ainda tem espaço para isso, ou acabou, a turma já está procurando melhores nomes aí? Morgado, excelente pergunta, porque começa com voto de protesto, ali foi uma demonstração de que não havia representação suficiente. Os candidatos não estavam suficientes, entendeu? Então aí começava a votar no Tiririca, em quem viesse para causar. O Tiririca, ele disse duas coisas, que ele não cumpriu direito, né? Ele disse, tudo bem, pior que tá, não fica, ficou, em alguma medida, mas em outra medida não. Eu acho que a direita passou a ser representada desde então, e isso ela não era tão bem representada. Só que ele disse que ia contar pra gente o que acontecia lá. Ele não contou até hoje, né? Ele foi lá e aprendeu a brincar e virou gostou do jogo. Então o que acontece? Foi um voto de protesto, tinha essa representação de que havia uma enorme fatia da população que não estava representada nem pelos candidatos. Sim. E aí, de repente, depois a gente elege, né? Foi eleito o presidente Bolsonaro, não como um voto de protesto, mas como agora finalmente tem alguém que está representando as nossas pautas. E aí foi 2018. E você acha que essa turma que vem agora, você acha que não tem mais espaço? Ou ainda cabe esse pessoal aí que nem o Caneta Azul, essa turma aí que... eu acho difícil. O pessoal, os partidos buscam essas pessoas justamente para isso, para puxar voto e tudo mais. Você acha difícil? Eu acho difícil ter o sucesso que o Tiririca teve. Ele foi campeão de votos. Foi. Pode ser eleito, mas eu acho difícil ter aquele sucesso de antes. Por quê? Porque tem mais fatias representadas pelos candidatos. Boa. A gente tava com o papo aqui com o Fernão. O Fernão Mesquita, quando ele veio aqui. Grande jornalista. E ele tava falando o seguinte, porque o que acontece hoje em dia? Principalmente esses votos. Você vai votar num deputado. Sim. Você escolhe um deputado e fala, esse deputado é legal, vou votar nele. Ele não sabe que você votou nele. Então, talvez algo para você cobrar mais seria o voto distrital. Porque ele sabe quem votou ele, a região que votou nele, e você tem muito mais
como cobrá-lo, porque você está próximo a ele. Porque se você pegar qualquer deputado, ele perde a ligação com o povo. Ele vai embora para Brasília, ele fica lá durante 4 anos, ganha aquela verba, distribui aquela verba. E tá tranquilo ali, ó. Ele nem sabe quem votou nele. Sim, o voto distrital tem essa vantagem da proximidade geográfica. Mas, Emílio, hoje a proximidade geográfica não é a única forma de proximidade, né? A gente consegue se comunicar. Eu me comunico com aqueles em quem eu votei com facilidade pelo WhatsApp, por e-mail. E a gente hoje tem um voto de opinião, um voto ideológico. E esse voto ideológico vai ser prejudicado por uma divisão bem segmentadinha ali de distritos, a meu ver. Eu não sou tão fã do voto distrital, por quê? Porque eu sou representante na política, né, de um grupo que conseguiu crescer porque havia muita gente espalhada que pensava de uma forma determinada. E aí ela vai acabar sem representação. Esse voto de opinião ideológico que ultrapassa a geografia. Mas a cobrança, a proximidade pode acontecer pela internet, né? Você está falando de ideologia, né? E acho que um pouco do seu trabalho também, das universidades, né? Quando a gente vai aprender um pouco sobre Portugal, vem da doutrinação ideológica das universidades. Sim. Esse que é a raiz também para o cara saber ou não votar e o que acontece. Como que você avalia a doutrinação ideológica, se ela acontece nas universidades, e qual a sua experiência em relação do que tudo que a gente aprendeu, por exemplo, de Portugal? Excelente pergunta, ainda mais que eu estou doutorando na Federal de Santa Catarina, então depende do que eu falar aqui. É o celular do Novo, Emílio? Esse aqui é um celular novo. Do Novo. É do Novo? Do Partido Novo? Que é laranja. É laranja ainda, do Novo? Não, esse aqui é o... Esse é do Trump. Esse é o... iPhone. A gente tem lá na universidade, eu tive um percurso que vim de várias universidades diferentes e percebi pela experiência, e eu sou professor universitário no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, na História e Filosofia. Eu percebo pela minha experiência o seguinte: majoritariamente a gente tem sim corpos docentes, sobretudo nas humanidades, né, que são ligados à esquerda. E nas técnicas, na engenharia, na medicina, tudo, existem grupos ali também que são muito dominados pela ideologia. Porque é uma coisa assim que eu gosto de dizer: para a esquerda tudo é política. Eles hiperpolitizam tudo. Para a direita, não. A política, assim, eu gostaria de estar fazendo as minhas coisas, lendo os meus livros, escrevendo, e aí eu sou chamado a participar da política, senão eles vão me roubar de todo jeito possível, vão, né, arrumar um monte de confusão. Então, a direita vai para a política meio a contragosto, porque se sentiu chamada, impelida pela necessidade de participar da coisa pública. A esquerda, por sua vez, ela só pensa em política. Então, quando ela vai estudar medicina, ela vai pensar em política. Quando ela vai estudar filosofia, ela só vai pensar em política. Quando ela vai estudar história, ela vai submeter tudo à política. Então é isso. Esse eu acho que é o grande problema. Sim, a universidade é assim, né? Você vai lá pro diretório acadêmico. DCE. Como é que chama agora? Muda o nome, né? Na minha época era Grêmio, olha como eu sou velho. Tem o diretório acadêmico. Porque os vagabundos não estudam, né? Os vagabundos não estudam. Fica muito tempo na faculdade. Eu tenho um amigo na USP, que ele mora lá no predinho da USP. O predinho da USP tá uma desgraça. Ele deve estar beirando 50 e pouco. Ele ainda é aluno. Não, ele vive lá. Ele passa de novo. Ele prega o cartaz lá do... Vai no CPU USP. Feijoada do Hamas. Feijoada com o Hamas. Tal. É uma turma bacana. É uma turma bem... É que tá ligado ao progressismo, né? Sim. Que o discurso pode parecer bonito, mas você sabe que não para em pé, né? É porque o progressismo diz que a culminação de toda a evolução da sociedade são eles, né? São os progressistas. É o que eles pensam e é o que eles representam. Então, eles são os evoluídos. Nós somos os atrasados. Como que o mundo... Pegando então, mas o pior agora é esses woke, né? Porque o woke é muito pior. O woke aí a superação da superação. Eles são quase assim... Porque eles falam de uma forma... Eu lidei, né? Eu fui secretário de Cultura em Santa Catarina, presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Lidei e no governo federal com Bolsonaro. Também estive lá em 22. E tive que lidar muito com uma classe que há pessoas razoáveis com quem dá para conversar e as pessoas do woke, mais sérias, assim, ligadas ao wokeismo. E, Emílio, para eles, assim, é questão de avanço e retrocesso. Quem está com eles está avançando para a coisa do bem e tudo. Quem não está retrocedendo para a idade das trevas. A cabeça funciona dessa forma. E é muito preocupante, porque em tudo que esse woke tocar, vai dirigir para aqueles caminhos deles lá. Porque se você pega, né? Porque, como fica assim, muito, muito dividido, né? É um ou outro. Então, por exemplo, se você pegar o progressismo também não é tão ruim, o progressista.
Entendeu? Tem o conservador, tem muita coisa que você precisou mudar, né? A vida também precisa mudar. Tem que melhorar. Tem que melhorar, as coisas têm que melhorar. Mas esse tal de woke é um inferno, porque eles tiram... Beleza não existe mais Piada. O esporte, né? A disputa, a meritocracia. É uma inversão que esses caras bolaram aí, que é uma coisa... Mulher é homem é mulher, é uma puta de uma confusão que o ser humano normal, ele não entende. Ele não consegue entender isso aí. E aí o que acontece? Algumas pessoas que podem ter ideias de esquerda legais, né? Alguns que podem ser deputado, legal, porque você precisa ter pluralidade. Óbvio. Não pode ser tudo uma coisa só, também fica uma merda, né? Aí já é ditadura. Sim. Ele acaba entrando nessa seara, ele acaba entrando, né, com essa turma e ele perde também o discurso, que é um negócio da Érica entrar no negócio da mulher. Aí você não consegue mais se acertar, entendeu? Vira uma confusão que ninguém se entende. Exato. A gente tem uma maneira de lidar que é, sim, sentar para conversar. Eu sou da direita, mas eu acho que é necessário que se converse, encontre um mundo comum para a gente construir o Brasil comum, enfim. Só que existem pessoas, como você disse, que não estão a fim de conversar, ou você aceita aqueles dogmas, eles vão tergiversando tudo. Conceito de família, e sem família, com famílias desestruturadas, daí que vem o crime, né? Sim. Então aí vai destruindo o conceito de família, de casamento, sexualidade. Aí você não sabe depois, porque tem também um monte de criminoso sem eira nem beira, sem saber o que pode fazer da vida de melhor, né? Então tem essas coisas também, que um problema leva o outro. E essas crenças woke são realmente complexas. A gente lá com o professor Olavo sempre dizia que, na verdade, a gente tinha que fazer um trabalho do negativo, né? De examinar essas coisas e mostrar quais são os seus problemas, os seus defeitos. Ele era muito mais pacato do que parecia, nesse sentido, entre os alunos, assim, porque era para examinar e explicar e sempre preservar o debate, né, público. O professor Olavo é um cara muito... E um cara carismático, né? Demais. O Olavo, além de ser um intelectual, né? Um cara... E fazia uma... Puta, fazia uma análise muito... precisa. Aliás, por falar no professor Olavo, acho que uma coisa factual é a crise migratória, que ele bateu muito na Europa em relação a abrir as fronteiras, e quando a gente fala todos esses assuntos juntos, você viu que agora é um problema, né? Sim. Sou de um acolhimento e agora a Europa não sabe muito o que fazer. Como que você analisa isso, que também tem a ver com as universidades, onde defendem também, né? Sem nunca terem ido, visitado, né? Ou para o Irã, ou para a Palestina, e lá também tem essa dificuldade em relação à minoria, à sexualidade. Como que você enxerga esse ponto? Eu enxergo que foi fruto de um adormecimento de parte da população. Como eu havia dito, cara, eu ouço Pânico desde criança, né? Os meus pais assim, adoram. Era o papai, não era? Outra época, outras pessoas. Esse Pânico é woke. E aí? Esse Pânico é desconstruído. O Pânico era da diversidade. A história do Pânico conta um pouco essa história no sentido de que a política se fez mais presente sem que ficasse chato. Eu acho que o programa está evoluindo, está cada vez melhor, assim, tá? É muito divertido e ao mesmo tempo fala de política. Quando eu estudei no ensino médio, Emílio, as pessoas odiavam política. Sim. Então política era década de 90, era chato. Então não se falava muito na rádio, no Pânico, de política. Só que a partir, principalmente em 2013, eu 10 anos antes, que eu fui do DCE, eu tinha cabelo no meio das costas, era meio diferente. E aí, quase. Aí fui aluno do Olavo, comecei a estudar mais e percebi o seguinte, cara, na verdade houve um crime que me marcou, assim, é aquele crime contra a Liana do Champinha, aquela coisa toda. Horrível. Eu achei aquilo bizarro de horrível, eu tava no DCE e eu ouvi as pessoas justificando aquilo, cara. Aí eu falei, olha, eu não sou como vocês, entendeu? Eu sou de outra espécie moral. Eu não acho que isso tenha a menor justificativa de um cara fazer aquilo e vir dizer de classe, quando é que ele era um excluído da sociedade, tem que compreender nada, meu irmão. Que isso, tá ficando maluco? Aí eu falei, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Eu sou outra coisa. Só que falar conservador e direita era absolutamente proibido naquele ambiente. Sim. Não dava. E aí o Olavo trouxe uma linguagem, né, ou indicando traduções de livros, ou ele mesmo explicando as coisas do jeito dele, que a gente pôde se apropriar. Isso eu falo 2003. 2013 foi o momento em que o povo viu que a esquerda estava tomando as ruas em manifestação de novo, viu que a bandeira do Brasil estava jogada no chão, pegou a bandeira do Brasil, tomou as ruas, disse sai daqui partido, e aí faltava o quê? Faltava uma orientação. E começa, Emílio, nesse momento, um amplo debate público. Qual é a nossa orientação? O que a gente pensa? Eu acho que esse debate não acabou ainda.
A gente mais ou menos cristalizou algumas definições de esquerda e direita, mas esse debate ainda está vivo e ele é muito importante. E eu acho que vocês ajudam demais esse debate aqui.